Ciao a tutti! Hoje nossa entrevista, ou melhor, nosso bate-papo vai ser com uma brasileira que veio para a Itália. Ela vai contar a história dela, por que ela veio para cá. Olha, um motivo muito diferente. Ah, e no final do vídeo tem uma surpresa que vocês vão gostar. Bom, estamos aqui, né, na casa da Micaele Parente. Oi. Gente, olha, ela é sensacional, nos recebeu ó, com bolo de chocolate. Bolo. É bolo de chocolate, Mica? Cenoura. Cenoura com cobertura de chocolate, pão de queijo. Gente, olha só essas entrevistas. Tá bom, viu? Não é porque eu fiz, não, mas tá gostoso. Imagina! Então, Mica, eu já chamo ela de Mica, gente, porque já é íntima, a gente já se conhece há algum tempo, né? Alguns anos, E né, olha Mica? como que a gente se conheceu, né? Você lembra? Sim, eu lembro como se fosse hoje. Eu fui fazer inscrição do meu cunhado na Universidade de Bérgamo. Aí, de Foi repente, isso. eu ouço alguém falar português, Oi, vocês são brasileiros? É desse jeito, a gente fica aqui ouvindo toda a gente falar italiano. Quando É você escuta verdade. alguém falando português, e aí? Foi assim, ela me abordou. E depois- E aí, vocês são brasileiros? São brasileiros, tudo bem, trocamos telefone, começamos a ser amigos. E é uma coisa que acontece aqui na Itália, porque realmente, quando você está num país estrangeiro, quando você ouve alguém falar o seu idioma, eu tenho aquela vontade, ai, será que eu faço amizade? Conhecer, de trocar tão ideias, bom. experiências, né? É, né? Porque Chega o olho brilha. é diferente, a cultura é verdade. diferente, as coisas das amizades são diferentes. Não que aqui a gente não tenha amigos italianos, Sim. mas brasileiro, gente, se entende, É né? verdade. Onde Então, que a gente encontra brasileiro, a gente quer estar junto. e a Quer gente fazer um acabou churrasco. e aquela a gente acabou fazendo uma amizade, né? Muito É gostoso. verdade. E hoje a gente tá aqui pra saber um pouquinho da sua história, pra você contar, né, pra gente. Por que você veio pra Itália, né? Come mai Itália, né? Quando Come foi mai isso, Itália. né? Quando foi? Por que vocês vieram pra Itália? Porque eu sei que tem um motivo muito especial. Tá Conta ótimo. aí. Então vou contar. Eu olho pra eles, eu olho pra vocês. Pra quem onde não. você achar melhor. Pode falar à vontade. Não, eu vou falar pra você. Então, pra gente vir, quando a gente não foi uma decisão assim de um dia pro outro. Eu me casei e a gente veio passar a minha lua de mel aqui na Itália. Eu e meu marido. Uau! Só que até então, gente, eu nunca imaginei, nunca que eu ia morar um dia. Uhum. Então a gente foi pra Veneza, passeou e foi romance, lua de mel. Voltamos pro Brasil. E nós lá no Brasil fazemos parte de uma igreja evangélica. Sim. E essa igreja, ela estava com um projeto de missões. E um dos que projetos interessante. era abrir igreja na Itália. Claro, tem muitas igrejas aqui católicas, Sim, mas bastante. igrejas evangélicas, em teoria, tem poucas, Sim, né? verdade. Com a visão que a igreja que a gente participava, que era uma visão de células, que eram cultos em casa. Uhum. Então, quando surgiu esse projeto, eu era muito próxima dos meus pastores, aí eu falei assim, algo falou no meu coração. Tocou ali, aham. Então a gente decidimos mesmo assim pra Deus e tivemos a certeza que era pra gente vir. Uhum. Isso foi em 2015. 2015. Uhum. Então passou 2015, a gente decidiu, no final do ano meu marido trabalhava numa empresa, teve uma crise no Brasil e aí ele falou assim, olha, eu acho que é o momento da gente decidir se a gente vai pra Itália, se a gente não vai. Uhum. Então em 2016, né, a gente bateu o martelo em janeiro que iria vir pra Itália morar aqui. Só que a gente não tinha filho, era só os dois. Só que nesse tempo eu engravidei. A gente já tinha comprado a passagem tinha pra decidido. junho, então eu engravidei em fevereiro. Nossa. Aí foi a tensão da decisão. Nós E aí? vamos, né? A gente tá com a missão, tava todos os missionários já se preparando. Tudo preparado. Todo mundo assim com passagem comprada e tentando entender como que ia ser a vida aqui. Sim, Então tudo nós louco, decidimos permanecer, por mais que eu já estava grávida. Uhum. Eu cheguei na Itália, eu tinha 5 meses e meio de gravidez. Então Nossa. foi tudo muito novo, uma experiência totalmente nova. Mas foi algo que a gente tinha convicção, que aqui era o nosso lugar. Então foi uma decisão que a gente tomou, eu e meu marido, juntos, que a gente tinha que fazer isso. Certa, Nós não tínhamos emprego, nós não falávamos o idioma, começamos a estudar, a fazer uns cursos. Mas é claro, quando você faz um curso e não se aprofunda, quando você chega aqui, o idioma choca um pouco, né? Então a gente Não chegou, é a mesma coisa, né? Nós chegamos em 2016 aqui, em junho de 2016.
Mês que vem vai fazer 6 anos. 6 anos já. E passa tão rápido, né? Parece que foi ontem nessa história, né? Parece que foi E vem cá, e você veio da onde do Brasil? Você nasceu em... Eu sou de todos os lugares do Brasil. Já provei um pedacinho de cada. Eu nasci no Maranhão. Maranhão. Quando eu tinha 10 anos, a minha mãe, ela foi morar no Paraná, lá em Foz do Iguaçu. Caramba. Porque ela trabalhava no Paraguai. Aham. E aí ela falou, vamos mudar pro Paraná. Uhum. Aí fomos. Eu, a minha mãe e minhas irmãs. E depois de um tempo, depois de uns anos, a minha mãe veio a falecer. Eu era muito nova, eu tinha 18 anos. E aí a gente não tinha muito sentido ficar no Paraná, a gente precisava trabalhar. Então eu fui morar com um tio em São Paulo. Fui para São Paulo, capital, morar com esse tio. E foi aí que eu fiquei, em São Paulo. Mas eu já fiz assim, Brasil, Já norte, sul, É. leste, oeste. Ó, que o Brasil é grande. Gente, vocês não têm ideia. Um cafezinho. Ó, desse jeito a gente vai ficar mal acostumado. Em toda entrevista, um cafezinho, um bolinho desse jeito, olha só. Ai, Pois nossa, é, mas vamos mas continuar nosso papo. matar um pouco a vontade do Brasil. Nossa, também, né? Pão de gente, queijo, olha, bolo de cenoura. Pão de queijo, olha isso. Bom, Nossa, dá muita saudade, gente. Mas vamos continuar nosso papo. vamos lá. Pois, saindo do Brasil, né? Você falou que já rodou em várias regiões do Brasil. E Muitas. agora aqui na Itália, né? Como é que foi? Vocês chegaram aqui na Itália? Chegaram aonde? Aqui em Bergamo mesmo ou não? Não, a gente chegou na região de Milão. Ah, Assim, a gente veio com uma mentalidade de que as coisas não iam ser tão difíceis. Então, o que a gente fez? A gente alugou uma Airbnb por um mas mês. porque você já tinha cidadania italiana? Sim, o meu marido, ele já era cidadão português. De pequenininho, meu sogro é português, então ele já tinha cidadania portuguesa. E com cidadania portuguesa, você pode morar, né? Em qualquer país da União Europeia. Aham. Então a gente já veio com documento, então foi muito mais fácil no sentido, nós viemos já com documento, eu consegui autorização por estar aqui, porque eu sou casada com um português. É porque grande parte, né, dos brasileiros que vêm para a Itália, né, um dos motivos é reconhecer a cidadania Reconhecer a italiana, cidadania, né? Ou muitas vezes a trabalho, porque Verdade, tem uma oportunidade de trabalho. Ou vem estudar, mas a Mica veio por um motivo muito A gente especial, já veio com documento, Já então veio foi muito mais fácil no sentido de enfrentar uma burocracia, Sim. né? Então a gente já veio com documento. Só que estar com documento não significa que é tudo muito mais fácil. E para aluguel, como é que foi? Essa foi uma das partes mais difíceis que a gente enfrentou. Por quê? Nós fizemos um planejamento financeiro. Cris, e foi muito importante isso, porque sem isso, acho que a gente tinha passado muito perrengue. Não, isso aí é verdade. A gente sempre fala, né? Gente, faça planejamento, né? Pelo menos assim, a gente fez com um ano, a gente planejou, né? Financeiramente, psicologicamente, Foi né? isso mesmo. E tudo isso. Mas, assim, quanto mais tempo você pudesse planejar, melhor, né? Então a gente fez um planejamento financeiro, sim. alugamos esse Airbnb por um mês e a gente falou, quando a gente chegar, a gente já vai começar a procurar apartamento para alugar. Ok. Eu tava grávida, então assim, a gente tava procurando uma coisa de 2 quartos. Sim. Só que aí bateu naquilo que muitas pessoas que já devem acompanhar vocês já estão falando, né? Em relação ao contrato de trabalho. Meu marido não tinha contrato de trabalho. É, porque é uma das exigências, né? Para você alugar um imóvel. E é você uma tem das que ter principais. Tem que ser um contrato comprovante. de trabalho, tempo indeterminado. Então a gente mandou, eu acho que em um mês, assim, uns 30 e-mails para imobiliárias. E a gente começou a falar, gente, mas tá passando muito rápido, porque na nossa cabeça as coisas iam ser muito mais fáceis. Porque a gente oferecia, assim, sério, 1 ano de aluguel. E nem assim. Nem assim. Caramba. Então, assim, eu não quero desmotivar, mas a tem realidade casos e casos, acontece, né? Aham. Então, a gente oferecia 1 ano de aluguel. Não, mas tem que ter contrato de trabalho. E aí a Uma gente garantia. começou a ficar preocupado. Então, do nada apareceu, do nada não, um amigo nosso que já estava aqui nessa região, ele conhecia uma pessoa que tinha um apartamento vago e ele Olha. aceitou alugar pra gente. Sempre aparece. Não, ele aceitou alugar, ele trabalhava já com coisas de cidadania, ele tinha esse apartamento vago, ele aceitou alugar pra gente. Nossa, e nós fomos lá, meu marido começou a trabalhar, aí foi, mais ou menos um mês aqui na Itália, ele começou a trabalhar. Lá no Brasil ele trabalhava com TI. Sim, a área dele é de TI. Né? E eu
tinha uma empresa no Brasil e eu conseguia fazer tudo home office. Então, pra gente tava bom. Sim, ele trabalhava com fácil. TI, só que chegou aqui, ele não falava o idioma. Então, pra você entrar já na sua área, tem que ter uma preparação. Ok, ele começou a buscar emprego, aí apareceu na Amazon um trabalho de motorista, né? Ele nunca trabalhou de motorista na vida. Mas ele falou, vamos, a gente tá aqui... E a questão do italiano, ele já falava um pouquinho? Ele conseguia se comunicar, mas como era para dirigir furgão, entrega, você não precisava ter uma desenvoltura. Como ele já tinha documento, ele foi contratado. Então ele foi contratado, ele pegou um contrato de trabalho e aí ele começou a trabalhar na Amazon e a gente se mudou aqui para a região de Bergamo, para a província de Bergamo. E as coisas foram caminhando, né? Foram caminhando aos poucos a gente foi se adaptando. A adaptação foi assim... no começo, né? Tudo muito estranho, né? Começo, tudo muito estranho, sempre falo, né? No começo a gente sente diferença de tudo, da alimentação, do clima, né? Da própria língua, de tudo isso. Eu acho que sim, só que a gente tinha uma convicção de que aqui era o nosso lugar. Isso é importante. Então a gente tinha um planejamento, então nós fizemos um planejamento tanto emocional, de saber que a gente ia viver coisas. A gente fez um planejamento financeiro que nem eu falei pra vocês, porque assim, a gente conseguiu alugar um apartamento, mas a gente teve que dar calção, a gente teve que arrumar, porque o apartamento quase não tinha móvel. Às vezes fala que é mobiliado, mas não tem, às vezes não praticamente tem sem móvel, então a gente teve que comprar móveis, pagar calção. Investimento, né? É um investimento. E sem trabalho, esse planejamento é fundamental. Exatamente. Não tem como você viver na Europa, você tem que vir preparado, realmente. Então a gente fez isso. Nós começamos a nossa vida dessa forma. Nós viemos através do trabalho missionário. Mica, mas vocês não eram sustentados pela igreja? Isso eu queria até falar, não, a gente era voluntário. Nós éramos voluntários, nós viemos para cá como voluntários, no sentido sem salário, sem trabalho. A igreja, com vontade mesmo, a igreja ia nascer, que o projeto ia nascer, né? Então a gente não veio com nada pronto, não foi nada pronto, a gente foi conquistando aos poucos. E foi então que foi a fase de adaptação, né? Aí foi eu ganhei neném, a Rebeca nasceu. Gente, ela tem 2 bonecas, vocês precisam conhecer, né? A Rebeca e a Laura. E a Laura. Então, Mica, essas bonecas, né? Essas meninas nasceram aqui na Itália, todas as duas. E como é que foi, assim, a gestação, o nascimento delas aqui, assistência? Foi muito bom, Cris, eu não tenho o que reclamar. Às vezes você ouve as pessoas falando mal, porque o italiano é muito frio. Claro que a gente passa por algumas questões, assim, Tem diferença, né? Não é o nosso país, né? Mas aqui onde a gente está, no estado, na Lombardia, a saúde pública é muito boa. Verdade. Principalmente para assistência grávida, a criança. Então, eu tive todo o pré-natal gratuito. Olha. Elas nasceram no hospital, tudo gratuito. Um hospital, assim, de muita qualidade. Não é um hospital simples, né? É um hospital de qualidade. E foi tudo normal. Então, é acompanhamento com pediatra gratuito, praticamente algumas medicações que você nem paga. Olha só. Criança, aqui, antibiótico, você paga €1. É mesmo? €1, €2. A saúde pública é uma Então, a saúde pública, a nossa experiência, a minha experiência é muito boa, principalmente em relação às crianças. Por quê? Eu vou te explicar. Isso aí muita gente pergunta, como é que é, né, em relação até a educação também, depois eu vou te perguntar, né, em relação à assistência, né, de saúde, educação, muita gente pergunta que tem criança, né, quer saber. Quer saber, então fala aí pra gente. A Rebeca, ela é a minha filha mais velha, ela tem 5 anos e meio. Sim. E quando ela tinha uns 2 aninhos, a gente começou a perceber alguns traços diferentes de comunicação nela. Então a gente levou ela para pediatra, a pediatra a princípio falou, não, espera. Aí depois eu insisti, eu falei, doutora, eu sinto que tá em alguma coisa que precisa ser ajustada. Ela não fala, ela caminha na pontinha do pé e eu sentia que tinha alguma coisa diferente. Então a gente fez toda uma avaliação. Essa pediatra me encaminhou para uma clínica específica aqui pertinho de casa, que se chama, é uma clínica de neuropsiquiatria infantil. Sim. E ela começou a fazer avaliações, tratamentos. Então, assim, nós fomos mais ou menos
uns 2 meses, praticamente 2, 3 vezes na semana, fazer todas essas avaliações, com neuro, com fono, Caramba. com terapeuta, tudo gratuito. Nunca pagamos nada. Em relação a exames de sangue, ela fez até aqueles exames que entram numa máquina, assim, a audiometria, a fono, Caramba, tudo gratuito. Nós nunca pagamos nada. E aí ela foi, com 2 anos, mais ou menos 2 anos e meio, eles começaram a desconfiar da questão do autismo, né? De um autismo um pouco leve, mas que precisava de um tratamento específico. Então eles colocaram ela já, porque ela era bem novinha, né? Colocaram ela já em tratamento. Então, desde os 2 aninhos e meio, ela tá fazendo esse tratamento. Então, depois que veio o diagnóstico, confirmou que ela realmente tem o autismo. Aí, pra nossa surpresa, a Laura, que é a minha pequenininha, tem 3 anos e meio, também começou a apresentar as mesmas características, mas com um toquezinho de hiperatividade, então a gente não conseguia perceber os traços do autismo. Começamos a levar também na mesma clínica, através da pediatra. Já sabia o caminho, né? A gente já sabia o caminho e eles prontamente, assim, encaixaram ela, porque já tinha a irmã, né, que já fazia o tratamento. Então, em menos de um mês, a Laura já começou a fazer as avaliações. E foi dado o diagnóstico. E uma das coisas assim, a Itália ela é uma mãe, ela te abraça nesse sentido. Porque além de toda essa assistência gratuita de saúde, a gente também recebe ajuda do governo para o tratamento das crianças. Então elas têm, eles chamam de invalidità civile, né? É quando a criança ela tem algum tipo de... não é uma doença, o autismo não é uma doença, o autismo é uma questão comportamental, que afeta a questão e que exige um tratamento. Então o governo entende, tanto é que aqui na região que a gente está é um dos melhores lugares para fazer isso. É verdade, a gente fez até inclusive uma entrevista com o Léo já há muito tempo atrás, e ele tem um filho, né, autista, e ele veio do Brasil para fazer realmente um tratamento, né? Porque a sogra dele já morava aqui na Itália e ela falava, vem pra cá, que aqui na Itália é um dos melhores lugares, né, o melhor país para se fazer um tratamento. Pra mim, a experiência que eu tive com a clínica que eu frequento, né, já tem mais de 3 anos, foi muito bom. Então, eles direcionaram pra a gente ter essa assistência do governo no sentido financeiro mesmo. Porque eles entendem que a criança, por mais que ela tenha já a questão do governo, ela requer alguns cuidados especiais. Então, eles dão é como se fosse uma pensão para a criança, para que os pais consigam pagar a escola se precisar, pagar uma babá se precisar, pagar algum tratamento que não tipo assim, não tem essa cobertura do SUS, que até agora eu não fiz nenhum que não tinha. E até mesmo se você quiser investir em terapias privadas, você pode usar esse dinheiro para fazer um investimento. Bom, excelente. Então as duas conseguiram essa questão e eu não tenho o que falar. Sou muito grata a Deus por tudo que tem acontecido, pelo tratamento delas, a escola que elas vão... Hoje elas estão na escolinha? Elas estudam. Ainda não está na obrigatoriedade, aqui é só com 6 anos. Mas elas vão desde 2 aninhos no nido, que eles chamam, asilo nido, escola primária, que é dos 2... O nido, na realidade, começa com 6 meses, né? Então, você pode... Eu acho que tem lugares que até 0. Uma creche, né? É uma creche, aí vai até mais ou menos 6 anos, que é uma escola. Geralmente, depende muito da cidade aqui. Então, a nossa cidade é uma cidade pequena. Então, não tem uma escola pública 100% gratuita, porque é uma cidade que tem 3 mil habitantes. Já em uma cidade maior... Já em cidades maiores, as escolas são praticamente públicas. Só que se você tem uma renda baixa, o governo te ajuda com essa questão de pagar a mensalidade. A escola que elas estudam se chama paritária, que é metade paga pelo governo e metade paga pelos pais. Né? Então, a mensalidade fica uma média de 120, 130 euros por criança, é um período praticamente integral com alimentação. Tudo então, incluso. Assim, tudo incluso. Muito bom. E tem todo esse sistema de preparar a criança já para... Agora, a Rebeca já vai para o ensino
seria fundamental aqui, Uhum. né? Ela já vai começar a aprender, a ser alfabetizada, Uhum. ler, escrever. E essa interação, né, com as outras crianças, isso aí é Essa importante interação, também, para bacana. ela é muito importante, para qualquer outra, É, mas sim. em relação ao tratamento dela, tanto Uhum. é que até o governo ele paga uma professora dedicada a ela durante Olha, o não horário sabia, não. escolar. Uhum. Sim, então ela já tem hoje umas 2 horas por dia, alguém que vai lá se dedicar a ela e interagir ela com a sala. Entendi. E aí, agora que ela vai para uma escola que ela vai ser alfabetizada, ela Uhum. vai ter uma figura que se chama maestra de sustênio, que é quando o governo paga uma Particular, como pessoa, se fosse... sustenta o governo Uhum. que paga, federal, municipal, não sei. Mas eles pagam para que essa criança tenha essa assistência. Então, Que a nossa bacana, experiência viu? aqui, gente, Muito em relação a isso, a Não tenho o que minha, falar. tem gente que tem experiências diferentes, mas a minha é muito boa. Bom, além de mãe, né, dona de casa, e hoje, o que você tá fazendo, trabalhando? Como é que tá a sua vida hoje? Tá uma loucura. Uma loucura! Nós mulheres, né, a gente tem que dar conta de tudo, Administrar, segurar os tudo. pratinhos. Né? É. Sim, eu tô trabalhando. Na Aham. realidade, eu tenho uma empresa de assessoria que faz cidadania italiana. E tá engraçado você falar, e hoje, na realidade, a gente já trabalha há muito tempo. Já com tem isso, tempo, né? Eu já trabalho há alguns anos. E eu comecei a trabalhar com a cidadania italiana, Cris, por conta de algumas situações que foram acontecendo. Sabe quando as pessoas aparecem no seu caminho? A gente foi ajudando algumas pessoas. Você nem pensava em trabalhar nessa área? Nunca imaginei. Eu trabalhava no Brasil. Minha primeira empresa foi com 22 anos. Nossa, já começou cedo, né? Então eu cheguei na Itália já trabalhando. Uhum. E aí quando eu comecei, aprendi o idioma, comecei a entender como que funcionava, desenvolver, comecei a estudar italiano, comecei a estudar sobre algumas características do processo de cidadania. Por quê? Porque a gente começou a ajudar algumas pessoas que caíram, infelizmente, em golpes. Gente, isso aí, né, a gente escuta muito, né, as pessoas falando, inclusive, assim, até mesmo, né, seguidores nossos, vocês, Sim. né, falam, Cristina, vocês não têm, né, pessoas, ou vocês não fazem assessoria, porque a gente já tem, assim, até medo, né? Sim, porque tanto infelizmente é um ramo que tem muita gente de má índole. Infelizmente. Muita gente. Então eu comecei a ajudar, né, a algumas pessoas. Teve uma pessoa que morou até em casa. A gente ajudou, porque a moça infelizmente não tinha nem onde morar. Gente, então assim, e comecei a trabalhar com isso, comecei a estudar, comecei a trabalhar, comecei a atender algumas pessoas, comecei a fazer alguns processos. Então, na pandemia, eu já trabalhava com cidadania antes, mas trabalhava de uma forma em parceria com algumas pessoas, fazia processos mais aleatórios. Então, na pandemia, eu e a Amanda, que é a minha sócia, a gente já tinha uma depois amizade. eu vou fazer entrevista com a Amanda, hein? Ela não vai fugir, não. Não, ela é bem melhor do que eu pra falar. Não, vou fazer com ela também, porque são histórias diferentes, né? Cada um tem a sua história de vida, por que veio pra Itália. Depois eu vou fazer com a Amanda também uma entrevista, ó. Ela que me aguarde. Então, a Amanda, a gente se conheceu aqui na Itália, a gente começou uma amizade. E ela já trabalhava com cidadania, no ramo de pesquisa, de busca de documentos. Ela se especializou nisso. Então, eu também já trabalhava. Então, na pandemia, imagina, tudo fechou, os comunes fecharam, ninguém podia entrar na Itália. Foi um momento, assim, não gosto nem de lembrar. Pois foi. Então, na pandemia, a gente resolveu abrir nossa empresa. No meio de 2020, assim, as coisas estavam, assim, tudo fechadas. A gente entendeu que tinha um propósito também. Então, eu falei, sabe, vamos começar a trabalhar, vamos começar a estudar, vamos começar a ensinar as pessoas a fazer. Ótimo. Então, a gente juntou as nossas experiências de trabalho e começamos a trabalhar juntos, a atender os clientes, a fazer os processos. Hoje a gente trabalha com processo judicial, que a pessoa nem tem que vir para a Itália. Nem precisa Não estar aqui, precisa, faz tudo por procuração. Olha só. Então esse tipo de processo, pra gente, tem sido até o nosso carro-chefe, que eu falo, porque muitas pessoas não têm condição de vir para a Itália, de ficar aqui por um tempo. Porque demanda muitas coisas. Tem gente que quer vir já morar, isso é ótimo, porque já vem, já faz o processo e já mora. Fica. Mas tem muita gente que não, que entende que a cidadania italiana é um investimento.
É um investimento para o seu futuro. Ou para os filhos, né? Mas a nossa experiência de vida é exatamente esse pensamento. Porque o pai do meu marido, ele fez a cidadania dos filhos quando eles eram pequenos. Então a gente nunca, hoje, imagina, a gente nunca imaginou que um dia ia vir morar na Europa. E chegar aqui com documento. Ele já chegou com um mês, já começou a trabalhar. Então, assim, por quê? Porque ele já tinha documento. Então, começou a facilitar. E a gente foi se apaixonando. Hoje eu gosto muito do que eu faço. A gente abriu um escritório. Perceber, né? Gosto porque eu entendo que existe um propósito na cidadania italiana. Não é só um documento. Existe sonhos. Sonho, é verdade. Né? São vidas, né? São vidas. São mudanças de São vidas. pessoas que muitas vezes, gente, vem de tudo que tem para vir para cá ou para fazer o processo, ou faz até mesmo um financiamento, empréstimos. Verdade. E você não está lidando só com dinheiro, você está lidando com vidas, você está lidando com sonhos. Com famílias, com né? famílias que entendem que isso é o melhor, que é o que elas querem, o sonho da vida delas. Quer virar a página e começar de novo. Quer virar a página, quer começar de novo, ou tá pensando no futuro dos filhos, ou tá pensando no futuro um pouco mais distante, vai falar, não, um dia que eu quiser ir fazer a minha aposentadoria, ou quando eu quiser passear. Tem gente que pensa no turismo mesmo, ou investir nos Estados Unidos. Verdade. Então a gente começou a entender que esse era o nosso propósito e era o que a gente queria fazer mesmo. Tem os seus altos e baixos no sentido, não é tudo flores, a gente encontra desafios. De jeito nenhum. Eu te falei que a gente estava com um desafio esses dias num comune e que isso faz parte do nosso trabalho, né? Então, não é que você chega aqui na Itália, você bate na porta, as portas se abrem. Não é aqui na Itália nem em qualquer lugar do nem mundo. Nem em qualquer lugar. Você tem que conquistar. Então, a gente está nessa fase assim de conquista, colocando em prática aquilo que a gente sabe fazer e executando o que a gente gosta. E fazem, gente, fazem com muita competência, dedicação, com muito amor mesmo também, né? Porque fazem o que gostam, né? E isso dá certo, né? Quando a gente faz o que gosta, dá certo. Então, assim, a gente tem indicado muito, né? A empresa de vocês, porque, como vocês, né, sempre perguntam, vocês não fazem assessoria, né? Vocês indicam, então, assim, a gente está passando, né? Indicando a Gromboni é da Amanda. É o sobrenome da Amanda. Sobrenome da Amanda, que foi alterando, né? De acordo com os anos. É verdade. E o parente, que é o meu sobrenome. Então, a gente aí juntou os dois. Fez assessoria, montou a nossa empresa. Hoje a gente tem funcionários aqui na Itália, a gente tem funcionários no Brasil que trabalham, colaboradores, né, que trabalham conosco. Olha, estamos gerando uma estrutura muito bacana. Temos os apartamentos aqui na Itália, a gente tem os processos judiciais que a gente trabalha com os advogados. Como é que vocês fazem? Vocês dão toda a assessoria, né? Desde o início que a pessoa chegou aqui na Itália, chegou no aeroporto. Até mesmo, a gente já começa buscando documento nas igrejas, nas paróquias, nas comunes, montando toda a pasta do cliente, fazendo toda a parte desde o início, desde o comecinho. A gente atende o cliente desde o comecinho até entregar o documento na mão dele. Pronto. E às vezes a gente ainda vai além, a gente ainda ajuda a arrumar trabalho. Tô brincando. A gente cria amizade, né? Sim, os clientes vêm pra cá, a gente acaba criando aquela amizade. Tem clientes que eu falo, que estão lá no Brasil, que eles falam, nossa, eu não vejo a hora de te conhecer. Porque quando você vier pro Brasil, você vem aqui me ver. Isso é muito bom, né? Muito bacana. Que acaba, não é só um trabalho, entende? Pra mim não é só um trabalho. É algo que eu gosto de fazer, que eu quero fazer, que eu invisto nisso, a gente investe em estudos, a gente faz cursos, a gente se aperfeiçoa. Então, para dar o melhor para os nossos clientes e também para a gente se qualificar como profissional. Inclusive, alguns dos seguidores, né, de pessoas que a gente indicou, né, para fazer assessoria com a Micaela e a Amanda, né, já terminaram o processo, alguns já estão no processo, na finalização do processo, né, isso, Mica? Isso. Então, feliz da vida, viu, gente? Que bom. Não, e para te contratar ou até mesmo tirar dúvidas e tudo, Mica tem um canal no YouTube também. Tem um canal com bastante informação gratuita. Eu falo Mica, mas é Mica e Amanda. Gromboni e Parente.
A gente tem um canal aqui no YouTube e esse canal a gente ensina várias coisas sobre processos, tira dúvidas. Vocês colocam uns videozinhos curtinhos também, né, de perguntas, né? Colocamos os vídeos de perguntas. Muito bom. A gente tá até montando agora como se fosse um aulão, sabe? De dúvidas mais frequentes. Ok. Então tem o nosso canal, tem o nosso site, tem o blog, tem as páginas também, né? do Instagram. A gente vai deixar tudo aqui na descrição do vídeo, enche de perguntas. Pode mandar, gente, as perguntas que a gente responde. Enche de perguntas. Então, para vocês, né, que têm interesse em reconhecer a cidadania italiana por via judicial, administrativa, casamento, né? Residência, e tudo, busca de documentos, tudo isso, né? Tem vantagens especiais, né? Coloca aí, hashtag tem de tudo. Quem tá assistindo o vídeo aí, pode ter vantagens, né, amiga? Especiais aí, ó. Entra em contato conosco, vai lá na nossa página. Isso. Você pode mandar um e-mail, você pode mandar uma mensagem pelo direct. Além de competência, né? Muita dedicação, faz com muito, assim, muito amor mesmo o trabalho delas, né? São, assim, pessoas maravilhosas, um amor de pessoa, todas duas. Graças, eu sou muito... Olha, gente, eu tô me sentindo privilegiada de estar aqui com esse casal. Nossa, porque, ó... olha, gente, e nós que agradecemos muito, né, você ter nos recebido na sua casa. A gente é amiga, né? Mas a gente, assim, vamos gravar um vídeo? Vamos, que a gente já tá, tem tempo querendo gravar um vídeo, mas a gente quer falar. O tempo, né, é muito corrido, então a gente agradece mesmo por você ter tirado um pouquinho do seu tempo, né, da sua vida corrida aí, trabalho, casa, filho, né, e ter feito esse lanche aqui pra gente, preparado, vamos ficar mal acostumados. Eu que agradeço, muito obrigada. Agradecemos mesmo, de coração aqui, assim, Deus abençoe cada vez mais a vida de vocês, o trabalho, né, e essa jornada aqui na Itália. Amém. Né? Amém. Muito obrigada. E vocês também. Obrigada por ter acompanhado a gente, por ter ficado até o final. Se inscreva no canal. Isso. Curte aqui o vídeo. Eu nem vou falar nada, deixa eu falar. É que a gente tem um canal, então a gente tem que ficar. Já sabe gente, clica aqui, ó, no sininho, ativa as notificações. Acompanha a gente também no Instagram, no Facebook. No Facebook. E é isso, porque aqui tem de tudo. Bacio. Tchau.